Agora que nós já falamos, né, sobre as articulações que compreendem esse complexo do cotovelo, vimos as faces articulares que se encaixam, as classificações, é, as estruturas envolvidas, os ligamentos, os movimentos que são permitidos, né, nessas articulações, nós precisamos falar dos músculos, que são os responsáveis, são as forças responsáveis para que esses movimentos aconteçam. Tanto o movimento de flexão e extensão nas articulações do cotovelo, húmero radial e húmero ulnar, quanto os movimentos de pronação e supinação na articulação radioulnar. Então, são músculos responsáveis por esses movimentos. O primeiro deles é um músculo profundo e está na região anterior. Então, está nessa região anterior do seu braço. E é chamado de braquial. O músculo braquial, ele tem na sua inserção proximal essa face anteromedial do corpo do húmero e ele vai até o processo coronoide, a tuberosidade da ulna. Então, ele cruza essa articulação aqui anteriormente. E todos os músculos que nós vamos conhecer, que cruzam essa articulação na região anterior, eles vão participar do movimento de flexão de cotovelo. Então, o braquial, ele tem como ação a flexão de cotovelo. Se eu imaginar esse músculo realizando a contração concêntrica, ele vai proporcionar o movimento de flexão de cotovelo. Ele é um músculo que sai aqui do corpo do húmero e vai até a ulna e cruza a articulação anteriormente, quando se contrai de forma concêntrica, participa do movimento de flexão de cotovelo. Esse é o braquial. O bíceps braquial, o nome bíceps braquial, ele nos dá a entender que ele é um músculo com duas inserções proximais. Então, ele tem duas cabeças, né? Dois tendões que se fundem e originam aí o músculo bíceps braquial. Ele é um músculo mais superficial e também está aí na região anterior do seu braço, tá bem? Região anterior do braço, cruza essa articulação anteriormente e participa aí do movimento de flexão de cotovelo, que nós já definimos isso. Todos os músculos que cruzam a articulação anteriormente participam desse movimento de flexão de cotovelo. Mas o bíceps braquial, ele também tem outras ações. Sua cabeça longa, ele sai aqui do tubérculo supraglenoidal, acima daquela cavidade glenoidal, passando aqui por toda, cruza a articulação do ombro, né, da cavidade glenoidal e da cabeça do húmero, é, e se funde aqui ao músculo bíceps braquial e vai ter seu tendão de inserção distal aqui na tuberosidade do rádio. A cabeça curta do bíceps, ele sai aqui do processo coracoide da escápula, se funde aqui, né, no músculo e tem sua inserção distal na tuberosidade do rádio também. Então, ele é um músculo que tem duas cabeças de origem, né? Duas seções proximais. Uma no tubérculo supraglenoidal e outra no processo coracoide da escápula. Então, cabeça longa e cabeça curta. A cabeça longa, nós consideramos que ela cruza a articulação do ombro e a articulação do cotovelo anteriormente. Então, ela participaria da flexão de ombro e da flexão de cotovelo. A cabeça curta somente do movimento de flexão de cotovelo. O bíceps, gente, ele tem duas ações. Ele não faz só a flexão de cotovelo na articulação do cotovelo. Ele também ajuda no movimento de supinação nas articulações do antebraço, que é a articulação radioulnar. Então, ele também tem uma ação lá. Ele faz flexão de cotovelo e supinação do antebraço, lá nas articulações rádio-ulnar, porque ele se insere distalmente na tuberosidade do rádio. Então, ele ajuda nesse movimento de supinação do antebraço. Então, esse é o bíceps braquial. Repetindo, o bíceps braquial, ele é um músculo superficial e anterior, está aí na região anterior do braço.
Na sua inserção proximal, ele tem duas cabeças, cabeça longa e cabeça curta. A cabeça longa, ela cruza a articulação do ombro e do cotovelo, então ela faz os movimentos de flexão de ombro e flexão de cotovelo. E a cabeça curta é somente movimento de flexão de cotovelo, por cruzar anteriormente essa articulação. E o bíceps, como um todo, ele ajuda no movimento de supinação do antebraço nas articulações radioulnar, porque ele tem sua inserção distal, né, em um único tendão na tuberosidade do rádio. Então, ele ajuda nesse movimento de supinação do antebraço. Esse é o nosso bíceps braquial. O braquiorradial, ele também é um músculo superficial, mas ele se encontra lateralmente. Então, ele fica nessa região lateral aqui, próximo ao rádio, né? Então, ele é um músculo que cruza também essa articulação anterolateralmente e sai aqui da crista supraepicondilar lateral do húmero. Então, nessa região aqui lateral, acima do epicôndilo lateral do húmero e vai até o processo estiloide do rádio. Então, passa aqui anteriormente à articulação e se dispõe lateralmente no antebraço. Esse músculo, ele auxilia no movimento de flexão de cotovelo por passar aqui anteriormente à articulação braquiorradial. Então, esses são os três músculos que nós vimos que têm uma ação em comum, que é a flexão de cotovelo. Braquial, braquiorradial e bíceps braquial. O bíceps braquial, ele tem outras ações, como a supinação no antebraço, e a cabeça longa faz a flexão no ombro, na articulação do ombro. Agora, compondo essa parte posterior do braço, nós temos o tríceps braquial. O tríceps braquial, assim como o bíceps, ele tem mais de uma cabeça, de uma origem, de um ponto de inserção proximal. Ele tem três cabeças: a cabeça longa, cabeça lateral e cabeça medial. A cabeça longa, ele sai aqui da região do tubérculo infraglenoidal, então abaixo aqui da cavidade glenoidal. A cabeça medial, ela sai aqui da face posterior do húmero e a cabeça lateral sai inferior a esse tubérculo maior aqui do húmero e os três se fundem, né, no músculo aqui tríceps braquial e tem uma única inserção distal no olécrano aqui da ulna. Esse músculo, ele é o nosso extensor do cotovelo, passa aqui na região posterior do braço e é responsável pelo movimento de extensão do cotovelo. Ele é o agonista e primário desse movimento e o extensor que nós temos aí de cotovelo, o tríceps braquial, está na região posterior. O ancônio, ele é um músculo que também se encontra na região posterior da articulação, saindo aí do epicôndilo lateral do húmero e vai até a lateral inferior ao olécrano aí da ulna, então passa sobre esse olécrano da ulna e ele pode auxiliar um pouquinho nesse movimento de extensão do cotovelo. Mas não é o principal agonista, né? Então ele pode ser aí um sinergista do movimento que auxilia, mas não tem uma ação tão forte. Ele já é mais como um estabilizador da articulação. Pronador redondo, o nome já fala a ação do músculo, né? Então é responsável pelo movimento de pronação do antebraço. Ele é um músculo que cruza essa articulação do cotovelo. Ele sai do epicôndilo medial do húmero, passa pelo processo coronoide aí da ulna também e vai até o ponto medial da face lateral aqui do rádio. Então, ele cruza a articulação anteriormente, saindo do húmero, passando sobre a ulna e indo até o rádio. E ele faz o movimento de pronação do antebraço e pode ser um músculo acessório na flexão de cotovelo por passar aqui anteriormente a articulação. O pronador quadrado, ele é um músculo que
Também tem sua ação no nome, pronação, e quadrado, que é a disposição de suas fibras, né? A forma aí do músculo. Ele é um músculo que se encontra no quarto distal da ulna e do rádio, na superfície aqui anterior, e como está aqui na imagem, né? Ele fica na extremidade distal dos dois ossos e faz o movimento de pronação do antebraço. Ele é um músculo mais profundo. O supinador, ele é um músculo que também tem sua ação no próprio nome, a supinação do antebraço. Sai aqui do epicôndilo lateral do húmero e da parte adjacente aqui da ulna e vai até as porções proximais aqui do rádio. Então, ele cobre, né, toda essa região. Então, do epicôndilo lateral do húmero, vai até a ulna e volta aqui nessa e cobre toda essa região da parte proximal aqui do rádio. É um músculo profundo e sua ação é a supinação do antebraço. Aqui eu fiz aquele quadro que resume um pouquinho dos músculos e das ações que nós vimos. Flexão do cotovelo, os três principais agonistas é o bíceps braquial, o braquial e o braquiorradial, que cruzam essa articulação anteriormente, são músculos que participam, têm um protagonismo, são os agonistas primários. Nós vimos que o músculo pronador redondo, ele pode auxiliar um pouquinho na flexão de cotovelo, mas entram mais como sinergistas do movimento. Aqui esse quadrinho prioriza os agonistas primários do movimento. Extensão de cotovelo é o tríceps braquial, nosso principal extensor do cotovelo. Pronação, pronador redondo e pronador quadrado. E supinação do antebraço, o bíceps braquial e o supinador. Uma característica, gente, dessa articulação que vocês vão observar no documento que eu enviei para leitura é sobre o ângulo de carregamento. Se vocês se posicionarem na posição anatômica, vocês vão observar que o nosso braço ele não é alinhado. Ele tem um ângulo, né? As mãos ficam afastadas e faz um ângulo entre o húmero e os ossinhos do rádio e da ulna. Isso é chamado de ângulo de carregamento, né? Forma esse ângulo, esses eixos longitudinais aqui do braço, do antebraço. Isso é devido às extremidades distais do húmero, elas não estão, né, totalmente aqui na horizontal. Nós podemos observar que a tróclea, ela fica localizada a um nível inferior do capítulo. Então, dessa maneira, eles não, os movimentos e a disposição da ulna e do rádio sobre o húmero, eles não ficam em linha reta. Aí proporciona esse ângulo que nós chamamos ângulo de carregamento, que é entre 10 a 15 graus. Obrigada, bons estudos.